notícia no mundo todo a questão da explosão da Ômicron, né? Dessa variante da Covid-19 aqui no Brasil, no planeta todo. Mas aqui no Brasil, os números estão assustando absurdamente. E aí a gente pensa assim, bom, isso é uma coisa que está acontecendo no mundo todo. Eu já ouvi pessoas muito ignorantes dizendo assim, olha, é importante até que a gente pegue a Covid, que a gente pegue a Ômicron, porque assim a gente cria anticorpos e tudo. Gente, a situação não é bem essa. É muito importante que nesse momento a gente volte a se comportar como a gente se comportava lá atrás, no início da pandemia. A única diferença é que agora, com as vacinas, o risco de morte é bastante reduzido, né? O número de óbitos é bastante reduzido, ainda que aqui no Brasil a gente esteja com essa taxa de óbitos aumentando. É uma preocupação, é um sinalzinho vermelho que acende. Mas a gente tem ouvido um monte de baboseira. E o que me assusta mais, o que tem me preocupado mais é a velocidade com que essa nova variante está contaminando as pessoas. Nessa semana, eu tive, assim, de pessoas próximas, mais de 15 pessoas contaminadas. Isso foi muito assustador mesmo. Mas essa contaminação, né, essa explosão da Ômicron, ela não está pegando somente as pessoas anônimas, não, os famosos também. E aí eu pedi para minha produção fazer um levantamento. A gente sentou, né, e fizemos um levantamento dos famosos, da quantidade de famosos. E a gente vai começar a mostrar agora um VT com os famosos que contraíram a Ômicron, que contraíram a Covid-19, que testaram positivo para a Covid-19 no período de dezembro do ano passado, de 2021, até agora, janeiro, até essa semana, até esse momento em que a gente está apresentando aqui o Trago Verdades. E olha, gente, mais de 30 pessoas, mais de 30 famosos, e que acabaram se contaminando das mais diferentes maneiras possíveis. Outros até nem sabem como se contaminaram, né? Então, nesse momento, que essas pessoas, que esses famosos, que esses artistas formadores de opinião, eles sejam assim referência pra gente poder se cuidar, pra gente poder manter a nossa disciplina, manter a nossa consciência, manter tudo aquilo que a gente já vinha fazendo, de usar máscara. É muito importante continuarmos usando máscara, principalmente quando a gente estiver na rua, quando a gente estiver... já tem alguns estados, né, voltando atrás na questão de estando em locais abertos não precisa usar máscara. Precisa sim. A gente ainda está vivendo uma crise pandêmica. Então, todas essas pessoas, todos esses famosos que a gente está mostrando, a gente só está mostrando aqui para que sirva de alerta, para que sirva de um despertar da consciência sobre a gravidade do que ainda está acontecendo. Ah, Léo, mas a Ômicron, ela é mais leve, os sintomas são mais leves. Graças a Deus e graças à ciência, né? A gente precisa destacar isso aqui. Mas é muito importante não contrair. Tem uma pessoa que eu conheço, que é uma pessoa famosa, uma pessoa conhecida, que ela testou positivo para a Covid, né? Foi confirmado que essa pessoa estava com a Covid, e no processo de recuperação, essa pessoa apresentou algumas sequelas, manchas no corpo, irritabilidade na pele. Então, assim, cada organismo está reagindo de uma maneira diferente. Então, nesse momento de agora, nesse janeiro, né? Nesse meio de mês que a gente já está aí, começamos 2022, já estamos na metade do mês, vamos ter consciência por nós, pelo próximo, pelo planeta. Então é muito importante que a gente continue seguindo as orientações. Quem puder evitar aglomeração, quem puder evitar certos locais, né, onde o contágio é maior ainda, por favor, evite. A gente tem maneiras, a gente tem ferramentas, a gente tem mecanismos para poder driblar essa situação toda que a gente está vivendo, né? E como vocês viram, os famosos são pessoas comuns também, obviamente, e que alguns até estão contraindo nos seus ambientes de trabalho. Então é muito importante, quem puder também voltar a trabalhar de casa, quem tiver essa condição, né? Porque não são todos os profissionais. Enfim, existe uma série de fatores que a gente foi abandonando aos poucos, achando que já estava tudo bem. Na verdade, a gente não, porque desde o iniciozinho da pandemia, desde março de 2020, que eu continuo confinado na minha casa, que eu continuo com acesso restrito às pessoas,
que eu continuo sem ver um monte de parente, um monte de gente que eu gostaria de estar vendo, de estar abraçando, né? Enfim, a gente passou aí Natal, Ano Novo, e eu sem ver ninguém. Então, assim, eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é a seguinte: sem sacrifício não tem benefício. A gente precisa sair dessa situação, a gente precisa acabar com isso tudo, né? Ou pelo menos amenizar, mas só depende da gente. Então não adianta agora a gente bater cabeça para falar de aglomeração em estádio de futebol, para falar de show, coisas que não dependem da gente. Não depende de mim, não depende de você, não depende da gente decidir se vai ter carnaval ou não, mas depende da gente sim. Se cuidar, depende da gente usar máscara. Eu vejo tanta gente fazendo campanhas, né, a favor do carnaval, a favor disso, daquilo, mas se quer usar máscara, se quer a gente ver a pessoa utilizando seus espaços para poder fazer orientações a respeito de medidas preventivas. Então acho que a gente precisa ter a consciência. Em algum momento a gente perdeu, mas a gente precisa recuperar porque ainda dá tempo. Então, gente, que esse espaço aqui do Trago Verdade, né, que é um programa onde a gente fala sobre tudo, a gente fala abertamente sobre tudo, que a gente coloque os pés no chão, que a gente tome muito cuidado com as fake news. Tem muita informação que não é verdade, tem muita coisa surgindo, tem muita gente falando bobagem por aí. Procure as informações com os órgãos competentes, com fontes, né, que sejam confiáveis. Não fiquem lendo qualquer bobagem. Eu li essa semana também na internet uma informação, né, um cardzinho, uma postagem dizendo a respeito do uso da vacina, né, das aplicações da vacina, que tem crianças morrendo. Gente, não acreditem nisso, porque não é verdade. Tem sim muita gente morrendo, até mesmo criança, por conta da ignorância daqueles que deveriam estar raciocinando, porque a gente ainda vive no planeta uma crise pandêmica, a gente ainda está na pandemia do novo coronavírus. Então é preciso que a gente se cuide, é preciso que esse sinal ele sirva de alerta nesse momento, para que as coisas não se compliquem ainda mais. Muito obrigado aí por terem ouvido esse desabafo, por terem assimilado essas informações, mas a gente precisa utilizar o espaço aqui do nosso programa em prol do coletivo, não é verdade? Olha, essa edição de hoje do Trago Verdade, eu vou dizer para vocês, tem cada coisa, tem cada assunto, a gente preparou com muito carinho, a gente preparou assim com muita responsabilidade também, né? E eu vou dizer, claro, com aquele toque, com aquele tempero que só a gente sabe colocar nas informações. Então, dá só uma olhada no que vem por aí no programa de hoje. Falta pouco para a estreia do BBB 22 e já tem polêmica no ar. 3 participantes confinados no hotel testaram positivo para a Covid-19, mas não serão substituídos. Saiba como fica essa situação e também conheça os novos integrantes da casa mais vigiada do Brasil. Você confere ainda. Sabrina Sato é liberada pela Record TV para apresentar reality no GNT. E descubra quem é o famoso que mandou construir uma cripta e uma igreja dentro da sua própria casa. Ficou curioso? A gente conta aqui no programa. Tudo isso e muito mais você confere nesta edição do Trago Verdades, que está só começando. Não saia daí! Nesta segunda-feira estreia o BBB 22 e a expectativa é muito grande, não só da gente, né, que é público, e aí eu também estou me incluindo porque eu adoro reality, mas também da direção e da produção do programa, porque isso envolve números, envolve audiência, envolve patrocinadores. E a edição passada, o BBB 21, apesar de alguns contratempos, né, aquelas questões todas com a Carol Conká, com o Lucas Penteado, tudo que já faz parte do passado, já faz parte da história do BBB, apesar desses contratempos, a edição foi uma edição bastante movimentada, bastante polêmica, que rendeu muito assunto e que teve uma boa audiência. Mas olha, nesse BBB 22, nem tudo são flores, né, gente? O que a gente ficou sabendo nessa semana, e que eu acho que vale a pena a gente continuar repercutindo aqui no Trago Verdades, é a questão da TV Globo ter enviado um comunicado anunciando que 3 participantes que estavam confinados no hotel, né, eles testaram positivo para a Covid-19, e aí a Globo
reforçou que todos eles estavam seguindo todos os protocolos de segurança, que estavam todos vacinados, isso é muito importante, mas que acabaram testando positivo. Segundo ainda a própria emissora, esses participantes eles estão com sintomas leves, né, o que é bastante comum com essa nova contaminação, os sintomas leves, mas estão sendo monitorados por equipes médicas. Então, esses 3 participantes que não tiveram seus nomes revelados, a gente não sabe, a gente viu aí que na sexta-feira foram anunciados os participantes, né, quem são os 20 participantes, mas a gente não sabe se esses contaminados estão entre os 20, a gente não sabe se eles vão entrar depois, a gente não sabe ainda o que vai acontecer. Mas a Globo, ainda nesse comunicado, disse que eles vão entrar no programa, né, de um jeito inovador e sem prejuízo para as dinâmicas do jogo. Ou seja, é muito provável que eles já entrem no programa com o jogo iniciado, né, nessa primeira semana aí, a partir de segunda-feira, até porque existe o prazo de isolamento, essa coisa toda, e ainda o prazo para observação, para ver se algo pode acontecer. Mas, segundo a própria Globo, essa entrada deles vai ser de um jeito inovador e sem prejuízo para o jogo. Então, assim, vale aquela reflexão que eu fiz aqui no começo, né? Ninguém está livre de nada. Os participantes confinados no hotel, ali presos, né, vamos dizer assim, com contato super restrito, porque não dá para ter contato, para não vazar a informação, e aí os participantes acabam contraindo, né, a Covid. Então, é uma coisa muito preocupante e a Globo está tratando isso com uma grande delicadeza e com uma atenção gigante, porque quando o assunto é saúde, a Globo realmente, eles tomam todos os cuidados possíveis e imagináveis. Então, a gente só vai ficar curioso agora para saber que tipo de entrada inovadora vai ser essa, né? Muita gente na internet já chegou a falar sobre casa de vidro, muita gente fazendo aí suas apostas sobre o que vai ser, né? Como vai ser, mas a gente ainda não sabe de nada. Talvez a gente saiba só no decorrer mesmo do jogo, né? Mas o importante é a gente saber que esses participantes estão sendo bem cuidados. A gente também não sabe se são participantes do Pipoca ou do Camarote, né? Assim, tudo ainda é um grande mistério, mas a gente fica na expectativa. E aí, gente, para falar em mistério, como eu disse, na sexta-feira, o nome dos participantes, eles foram anunciados aí, a lista, né? Saiu finalmente essa lista com os nomes dos participantes do Camarote e da Pipoca. Uma lista muito aguardada, muito comentada, muitos coleguinhas caça-likes também chegaram a divulgar. Alguns acertaram um ou outro, né? Na verdade, mas chegaram a divulgar listas fakes, inclusive o Erlan Bastos do Em Off, ele também publicou uma nota dizendo que tinha famoso pagando até 50 mil reais para poder ser colocado nessas listas e ser divulgado. E aí eu até escrevi para ele lá no Instagram que isso não é novidade nenhuma, isso não acontece de agora, não é um lançamento, não é uma coisa inédita dessa edição do BBB 22. Desde que eu me conheço como jornalista cobrindo o Big Brother Brasil, isso já existe, de famoso pedir para colocar o seu nome nas listas para poder, né, agora se fala ganhar biscoito, né, uma coisa assim, mas para poder, enfim, quem sabe até ser chamado numa próxima edição, mas isso acontece sim. É que os valores foram reajustados, né, o Erlan, ele colocou aí 50 mil mais ou menos, mas tem gente até que por menos coloca aí seu nome e tenta emplacar alguma coisa. E eu fiquei assim, para falar das listas, né, dos grupos do Camarote e do Pipoca, eu fiquei assim bastante dividido, porque a gente tava com a expectativa de grandes nomes, inclusive na própria sexta-feira, até nomes de pessoas assim quase que improváveis, impossíveis de estarem nessas listas, acabaram surgindo também, acabaram sendo lançados na internet. A internet é uma coisa, tem o seu lado também investigativo, né? Mas eu achei que essa divisão do Pipoca e do Camarote ficou bem equilibrada. Eu acho que tem assim, tá praticamente 1 para 1, né? Se for rolar alguma espécie de disputa entre o Camarote e a Pipoca, antes de formar o grupão todo, eu acho que tá mais ou menos de 1 para 1. Então tem um da Pipoca para um do Camarote, em termos de nível de jogo. Isso é bem assim interessante, eu acho que está bem equilibrado. Mas vamos dar só uma olhada agora num resumo que eu fiz, puxando aqui a sardinha para nossa brasa, dos famosos que vão participar do BBB 22 no grupo Camarote. Olha só.
Nayara Azevedo é cantora, tem 32 anos e ficou conhecida pelo hit R$50. Dizem que apesar de muito simpática no palco e também em frente às câmeras, é bem difícil de conviver com ela no dia a dia. Um destaque do comportamento da Nayara é a impulsividade. Tiago Abravanel, ator, cantor e cheio de múltiplos talentos. Ele é sensível, compreensível, mas tem um lado fera guardado que é bom os adversários não despertarem. Aqui fora é um dos favoritos do camarote. Linda Quebrada, atriz e cantora que ficou também conhecida nacionalmente após atuar na série Segunda Chamada, da TV Globo. Tem um gênio forte e uma boa relação com o público, mas como é que será isso no confinamento, hein? Douglas Silva. A gente conheceu o Douglas ainda criança, fazendo trabalhos na TV e no cinema. Ele cresceu, se tornou pai e é casado. Douglas faz o tipo da paz, mas se por acaso entrar numa briga, não sai dela sem vencer. Jade Picon, rica, conhecida na web por seus conteúdos de lifestyle, a paulista está no camarote do BBB 22 em busca do prêmio milionário, mas teme ser cancelada caso algo dê errado na sua jornada dentro da casa. Maria. Aos 21 anos, Maria é cantora e atriz, nasceu no Rio de Janeiro e recentemente participou da novela Amor de Mãe. É vegetariana e não gosta de desperdício de comida. Ela se considera uma pessoa bastante debochada e que consegue alcançar os seus objetivos com muita paciência. Bruna Gonçalves, a bailarina que também nasceu no Rio de Janeiro, é casada com a cantora Ludmilla. É determinada e, apesar da aparência frágil, Bruna pode revelar uma outra personalidade lá dentro da casa. Paulo André é atleta olímpico, coleciona medalhas e gosta muito de uma disputa. Paulo acredita que vai conseguir lidar com as regras do reality, mas teme o seu relacionamento com os participantes. Pedro Scooby é um surfista de 33 anos que ficou conhecido por seu relacionamento com a atriz Luana Piovani, com quem tem 3 filhos. Para ele, essa vai ser a chance de mostrar quem de fato ele é. Arthur Aguiar é ator, mas também gosta de ser chamado de cantor. É casado com a ex-BBB Mayra Card, mas o relacionamento deles é marcado por muitas idas e vindas. Tem uma filha com a ex-BBB e pode aproveitar o reality também para mostrar algo mais que o público até então não conheça sobre ele. Pois é, como eu disse, né? Eu adorei essa lista, ainda não vou declarar a minha torcida para nenhum participante. Tenho os meus favoritos nesse camarote aí, mas eu acho que também tem gente que tá meio que sobrando, uma gente meio nada a ver, mas tá equilibrado, eu acho que o jogo vai fluir bastante. E agora sobre o grupo Pipoca, sobre o pessoal do Pipoca, né? Os que são os anônimos, que fizeram suas inscrições, que passaram pelos mecanismos tradicionais, né, e antigos do BBB, que não foram convidados, eu achei que na grande maioria tinha muito participante clichê, né? Gente que a gente já viu de outras edições, inclusive eu estava acompanhando em grupos de WhatsApp, acompanhando também nas redes sociais, já o público fazendo comparações. Olha, esse é o novo Gil, essa é a nova Juliette, esse é o novo não sei o que e tal. Até do Rodrigão também, né, que é um personagem quase que lendário. É tipo aquela dupla, o Thiago e Taene, né, uma coisa assim, que o Thiago é sempre trocado, é sempre substituído. Então, deu a entender isso, né? Que os participantes dessa edição do Pipoca, eles são bem clichês. A maioria, eles são bem clichês, são participantes com perfis que a gente já viu ali. Então, é aquele querendo aparecer, aquele que vai levantar bandeira disso ou daquilo, é aquela que quer brigar por tudo, é a bonitona, teve um outro também, que ainda nessa semana, a gente não teve nem tempo de gravar os nomes, mas teve um que falou, não, porque eu sou hétero, sei lá o quê, sabe, umas coisas assim. Então a gente já viu que muitos conflitos vão acontecer nessa casa, eu acho que principalmente por essa questão da diversidade sexual. Talvez isso seja, assim, a pimenta dessa edição, na minha opinião, mas ainda é muito cedo para a gente poder tirar as nossas conclusões, né? Ainda falando aqui sobre o Pipoca, eu gostei da Eslovênia, eu acho que ela pode render no programa, ainda com esse nome, né, bem diferentão aí. Eu acho que ela pode render bastante nesse programa. E eu gostei do Luciano também. Eu achei que, apesar dele ser assim um pouco metido, vamos dizer assim, isso é a primeira impressão, né, gente? Eu acho que dentro do jogo ele é o tipo do participante que vai mexer, sabe? Quando tu estiver muito quieto, é aquele que vai dar aquela mexida ali. E gostei também da Gessilânia
Acho que é Gessilane? Gessilane. Então, eu acho que ela também vai ser uma participante interessante ali, que também tem essa pegada mais quente, sabe? Mais apimentada. Mas assim, gente, para fazer um resumo, a gente viu o camarote, a gente falou aqui do Pipoca. O meu faro, né? Tinham me perguntado isso. O meu faro, o meu faro investigativo, o meu faro de apuração. Alguma coisa me diz, o meu sexto sentido, que essa edição, quem vai ganhar é um participante do camarote. Algo me diz, não sei, mas lá na frente a gente vê o que vai acontecer. Ainda é muito cedo, mas algo me diz que tem gente do camarote que vai sair com esse prêmio de R$1,5 milhão de reais. Mas a expectativa, como eu falei, é muito grande. A gente já quer logo que comece o reality, porque eu sou daquele tipo que assim, eu acompanho na Globo, a edição da Globo, terminou Globo, eu vou pro Multishow, terminou Multishow, Globoplay. Essa é a ordem, eu acho que essa... E aí, Globoplay para sempre, né? Porque, afinal de contas, a gente tem que assistir, tem que acompanhar e a gente gosta. Tem muita gente que fala, começou BBB, aquela chatice, agora vai todo mundo começar a falar nas redes sociais de BBB, mas todo mundo, no fundo, adora Big Brother Brasil. E aí, falando em Globoplay, a gente sabe que tem a rede BBB, né, que vem se fortalecendo, que desde o ano passado ganhou assim, uma projeção muito grande, que são aqueles subprodutos do Big Brother Brasil. E aí tem aqueles vários programas. E um programa que eu gostava muito, que ainda gosto, talvez, não sei se vou continuar gostando, é o da eliminação. É logo depois que o participante ele é eliminado, ele sai da casa e ele vai dar aquela entrevista, né, para falar sobre o que aconteceu, aquela coisa toda. Isso, para mim, tem um peso muito grande, porque eu fiz isso a vida inteira. Eu cobri... Não sei, eu perdi até as contas de quantas eliminações eu fiz lá nos Estúdios Globo. Então era assim, o participante saía da casa, a gente ficava num camarim esperando, numa sala de estar lá nos Estúdios Globo esperando, e aí ele ia direto conversar com a gente. E a gente mandava ver nas perguntas mesmo, sabe? O que rolou embaixo do edredom, você pegou naquilo, não pegou, o que fez, o que não fez. A gente não tinha... Eu lembro que na época até a CGCom, né, que é o pessoal da assessoria de comunicação da Globo, eles ficavam, gente, pega leve, vamos devagar, mas a gente era um grupo, a gente tinha um exército ali, né? Pronto sempre para, claro, levar as informações para todo mundo. Hoje em dia isso não acontece, é feito de uma forma diferente, e quem estava fazendo isso, na vibe que a gente fazia na nossa época, era a Ana Clara. Ela fazia essa entrevista, fazia essas perguntas todas apimentadas, interessantes, cutucava na ferida mesmo, mas nessa edição do BBB 22, quem ficou no lugar da Ana Clara, ela saiu desse programa que tem, dessa entrevista com o eliminado logo depois da eliminação, e quem vai ficar no lugar dela é a Rafa Kalimann. E isso dividiu muito as opiniões, não só do pessoal da internet, mas também dos jornalistas, porque a gente que é do grupinho da antiga, né, da máfia BBB, como a gente chamava, a gente sabe como é que a coisa funciona. E aí, de repente, vem a Rafa Kalimann. As críticas são muitas, porque a gente teve o exemplo aí da Casa Kalimann, que foi o programa que ela tentou apresentar, mas que não deu certo, foi o maior fiasco, e a gente não sabe que tipo de postura, que tipo de comportamento a Rafa Kalimann vai ter com esse eliminado, né? A gente não tem ainda, porque a gente não sabe, óbvio, mas pelo que a gente tem de histórico do trabalho dela na televisão, talvez esse ainda não seja o momento, isso, meu ponto de vista, da Rafa assumir um projeto desse tamanho, um projeto com um peso desse, porque ela vai ser cobrada, ela vai ser muito comparada com a Ana Clara, que é maravilhosa e que me surpreendeu assim muito nessa função, mas eu acho que ainda é muito cedo. Talvez seja uma chance para a Rafa, para ela poder se aperfeiçoar como apresentadora, mas não falando com o eliminado, não entrevistando. Não sei, pode ser que, né, os ventos ventem para outros lados e a coisa mude, mas eu acho que é bem complicado. E aí a gente já teve um exemplo nesse final da semana, que teve aí já o esquenta da rede BBB, e ela estava apresentando um programa ao lado do Hudson Vitor, que é um dos apresentadores da rede BBB. E aí, de repente, ela estava ali falando, empolgada, com foco para ela, e ela
vai se dirigir ao Hudson Vitor e ela não lembra o nome dele, que não é um nome fácil, obviamente, mas ela é apresentadora, ela faz parte da equipe e ela esqueceu o nome, e aí ela cometeu uma gafe porque ela esquece o nome, mas ela não pede desculpas e nem se conserta, ela simplesmente ignora a presença do Hudson Vitor e pronto, acabou. Ela continua falando o texto dela ali, continua dando as informações que ela precisa. Então, assim, eu acho que ela poderia estar em outro programa da Rede BBB, que tem um monte de programa aí para ela poder apresentar, né? Tem Multishow, agora tem espaço pra caramba, tem Globoplay, mas eu acho que é um risco muito grande, né? Então fica aí a pergunta, será que a Rafa vai fazer as perguntas que a gente quer ouvir? Será que ela vai pegar o eliminado do jeito que a gente pegava lá na época, né, mais para trás um pouquinho, que a gente pegava os eliminados e realmente fazia as perguntas que as pessoas querem saber, né? Tirava as dúvidas, colocava as curiosidades ali em pratos limpos, esclarecia tudo. Será que ela vai fazer isso também como a Ana Clara fazia? Essa é uma grande pergunta que a gente só vai poder responder depois que o primeiro participante ou a primeira participante sair da casa, né? Mas por enquanto ficam as críticas e as observações. E claro, como eu falei aqui, a expectativa por essa estreia do BBB 22. Então, não perca, nesta segunda-feira tem BBB 22 com a apresentação do Tadeu Schmidt, que também está fazendo a sua estreia, e a gente vai ficar aqui torcendo. E também lembrando que a gente vai voltar com o nosso 5 Minutos de Fama especial BBB 22, aquele programa, né, que eu faço todos os anos para a gente poder falar sobre os eliminados, falar sobre o que está acontecendo na casa. E eu posso dizer uma coisa, nesse ano, os 5 minutos, tem muitas surpresas, mas também só conferindo para você poder saber. Olha, gente, fiquei sabendo que a ex-BBB Camila de Lucas não gostou nada da maneira como os sites que cobrem entretenimento noticiaram a saída dela do The Masked Singer Brasil. As manchetes diziam que ela havia sido substituída por Priscila Alcântara, a vencedora da primeira edição do reality. Acontece que a verdade foi essa mesmo. Conforme a gente adiantou aqui no Trago Verdade, não havia qualquer confirmação da ex-BBB na função que ela estava ocupando no programa apresentado pela Ivete Sangalo. Desde o início da temporada passada, já existiam comentários sobre o fraco desempenho da Camila em frente às câmeras e a pouca empatia dela com o exigente público da TV aberta. Nas redes sociais, a Camila de Lucas até desejou boa sorte para Priscila, mas o clima não ficou nada bom depois que, de fato, as máscaras caíram. Emendando aqui no assunto sobre reality show, né? Aliás, hoje o programa tá cheio de informação sobre reality show. A gente vai falar sobre o No Limite. Nesse ano de 2022, muitas mudanças vão acontecer no reality. A primeira delas é o apresentador, a troca do apresentador. Sai o André Marques e entra o ex-BBB Fernando Fernandes. Vai ser o Fernando Fernandes, acho que ele participou da segunda edição do BBB. Vai ser assim, eu acho que uma temporada bem bacana, porque ele tem uma pegada esportiva, ele tem uma pegada dinâmica. Eu acho que o André Marques foi bom, né? Eu acho que dentro das possibilidades, talvez ele não estivesse assim no melhor momento dele, só a gente percebeu um pouco de casa, né? Que ele não estava assim 100% feliz, mas a chegada do Fernando Fernandes vai ser muito importante. Teve mais mudança ainda, além do Fernando Fernandes, né? O programa agora, ele vai mudar também de dia. Na verdade, ele não vai mudar, ele vai ganhar mais dias. Continua com a edição de terça-feira, depois tem uma edição na quinta-feira e a edição de domingo com o especial trazendo o eliminado da semana. Então, a gente vai ter aí 3 edições do No Limite. Na edição passada era apenas uma edição, com a edição de domingo 2, né? Mas a gente só via uma vez por semana e perdia um pouco daquela magia, daquela coisa instantânea que a gente tanto gosta do reality, que é o ao vivo. Já que o No Limite não dá para fazer ao vivo, ele é um reality totalmente gravado, fica assim esse gostinho, né? De querer ver um pouquinho mais. E aí, então, nesse ano vai ter edição terça, quinta e domingo. Tem uma outra informação também que chegou, que nessa edição do No Limite de 2022 vai ter uma parte dos participantes vai ser de anônimos e outra parte de famosos, de pessoas conhecidas. E a gente volta com aquela
aquela expectativa de querer saber quem vai se colocar ali diante de tantos desafios, porque o No Limite não é só comer olho de cabra e fazer prova na areia não, viu gente? Tem muita coisa ali envolvida, tem muita coisa relacionada à questão de convivência e a gente sentiu falta disso na primeira edição, de mostrarem mais sobre os acampamentos, sobre o que estava rolando de treta ali nos acampamentos. Eu acho que ficou muito a desejar, tomara que nessa edição de 2022 isso seja reparado, mas vai ter, né, essa coisa aí de misturar anônimos com famosos, e eu acho isso muito bacana. Acho que trazer famosos, trazer pessoas conhecidas para os realities, a gente viveu uma fase boa de realities com anônimos, que muitos desses anônimos foram revelados talentos, e a gente tem um monte de nome aí, mas também é legal colocar os famosos, né? A gente gosta de ver os famosos também, digamos que numa intimidade diferente, de uma forma diferente. Então tem essa novidade aí no Limite de 2022. A estreia está prevista para o dia 21 de abril, para o final do mês de abril, e o reality vai ao ar até o dia 3 de julho. Isso é a previsão, né? Pode ser que alguma coisa mude, não sei, não sabemos ainda. Mas o que eu também fiquei sabendo é que talvez o lugar mude, a locação mude, porque lá no Ceará a coisa já está meio batida. Mas quando saiu a informação, eu acho até importante a gente falar sobre isso aqui, em relação ao Fernando Fernandes. Todo mundo sabe que o Fernando Fernandes, ele é cadeirante, né? Mas aí perguntaram, mas como é que vai ser andar com a cadeira de rodas na areia e tudo? É óbvio que vai ser preparada uma logística, mas eu acho que independente de cadeira de rodas, o Fernando Fernandes, ele não se limita a essa questão, até porque ele faz um monte de atividades atléticas, esportivas, é um cara assim, poliesportivo, então é um cara bastante safo nesse quesito mobilidade. Mas eu acho que o importante de tudo é a forma como ele vai conduzir. Ele é um cara engajado, ele tem uma linguagem mais jovem, mais dinâmica, e eu acho que vai trazer uma empolgação que talvez a gente tenha sentido falta aí com o André Marques, né, nessa primeira edição, na volta do No Limite, né, que foi a primeira temporada da volta do No Limite, que tinha dado uma pausa. Mas eu acho que a chegada do Fernando Fernandes vai ser muito importante, vai ser vai acrescentar muito dentro desse reality. Então, só para lembrar aqui mais uma vez, o No Limite tem estreia prevista para o dia 21 de abril, terminando no dia 3 de julho desse ano. Vamos ficar também na expectativa, né? Afinal de contas, reality é tudo. E esse ano de 2022 a volta das produções, né? O retorno das produções, não só da teledramaturgia, mas também dessa parte do entretenimento, isso tudo só engrandece ainda mais a TV aberta. Então a gente precisa sempre parabenizar a todos os guerreiros, a todo mundo das equipes que se colocam ali na linha de frente, se colocam mesmo numa posição de risco para poder trazer para a gente, que é telespectador, o melhor das produções, não é verdade? Bom, a gente assiste agora, gente, porque também ainda tem muito mais novidade aqui hoje no Trago Verdade. Vamos ver quais foram os destaques dos famosos internacionais no Famous News. O príncipe Andrew, filho da rainha Elizabeth II, foi obrigado a entregar os seus títulos militares e abrir mão dos seus honorários por causa de um processo civil que corre nos Estados Unidos. Nesse processo, Andrew é acusado de agredir sexualmente uma jovem de 17 anos no ano de 2001. Um comunicado enviado pelo Palácio Real afirma que o príncipe deve manter-se também afastado da vida pública, tornando-se um cidadão comum e não mais poderá ser chamado de Vossa Alteza. Apesar das acusações do processo, o monarca nega que tenha cometido o crime. Jason Momoa é o mais novo solteiro da praça. Depois de 16 anos casado com a atriz Lisa Bonet, o relacionamento chegou ao fim. A notícia foi compartilhada pelos dois em suas redes sociais. No texto, Jason explicou que existe uma pressão e também mudanças nesses tempos de transformação e que com a família dele não seria diferente. Ele deixou claro que a separação é apenas como casal, mas que o amor entre eles e a união da família precisa prevalecer. Jason e Lisa têm 2 filhos, Lola, de 14 anos, e Nakoa Wolf, de 13 anos.
O vestido da discórdia que Kendall Jenner usou em um casamento no mês de novembro do ano passado continua rendendo assunto na web. Depois de responder a várias críticas sobre o modelito classificado pelos internautas como inapropriado, Kendall se defendeu, dizendo que consultou a noiva sobre o vestido que usaria na ocasião. A modelo contou para os seus seguidores nas redes sociais que o look era o ideal para um casamento na praia. A polêmica foi tanta que o vestido acabou esgotado no site da grife, que cobrava cerca de R$10 mil pela peça. Provavelmente você não conhece Reese Thompson pelo nome, mas com certeza já viu ele em alguma cena do filme Titanic. Na produção de 1997, dirigida por James Cameron, Reese interpretou um menino irlandês da terceira classe que morre afogado ao lado da mãe e da irmã. Acontece que 25 anos depois, ele ainda recebe pagamentos pelo filme. Thompson, que atualmente trabalha como diretor de marketing em um resort em Utah, disse em uma entrevista recente que recebeu $30 mil na época do filme como cachê e que os royalties pela sua participação chegam na sua conta bancária até hoje, dependendo da veiculação do longa. Ed Sheeran está realizando um desejo um tanto quanto bizarro. Nos fundos da sua propriedade na Inglaterra, o cantor mandou construir uma igreja de 2 andares com direito a vitrais, torre, bancos para os convidados e um altar. Mas um detalhe do projeto original, criado em 2009, precisou ser modificado às pressas. Acontece que Ed Sheeran pediu para que a construtora fizesse uma cripta dentro dessa igreja. O espaço, com quase 3 metros de comprimento e 2 metros de largura, seria acessado através de uma passagem de pedra. Eu combinei aqui com a minha produção que a gente vai fechar esse bloco falando sobre reality. Então, vamos de MasterChef Brasil. Ao contrário do que a gente noticiou aqui no Trago Verdades, né? O MasterChef Brasil, essa edição agora de 2022, não vai ser mais diariamente. A gente tinha falado aqui no programa que o MasterChef seria exibido todos os dias na Band, né? Logo depois do programa do Faustão, mas isso não vai acontecer. Vai ser apenas uma vez por semana. Então, ao invés de 75 episódios, a Band vai produzir apenas 35 episódios com estreia em abril. Eu acho que foi uma boa essa decisão, porque MasterChef todo dia, haja culinária, haja receita. E vamos também combinar, né, gente? De noite, depois do Faustão, a gente vê receita, ainda que o MasterChef seja um programa dinâmico, ainda que o MasterChef seja um programa cheio de provas e tudo, mas eu acho que ficaria um pouquinho exagerado, né? Então, a partir de abril, tem MasterChef na tela da Band uma vez por semana. Agora, gente, vamos falar aqui sobre uma apresentadora que eu gosto pra caramba. A gente fez previsão pra ela, né? A gente mostrou aqui no programa passado e tá com os caminhos abertos. É a Sabrina Sato. E uma das novidades, já começa o ano de 2022, já começa aí esse mês de janeiro com novidade, é que ela vai apresentar um programa, pasme você, no GNT, o canal por assinatura da Globo. Exatamente, a Sabrina, que continua contratada pela Record TV, ela vai apresentar um programa no GNT. E esse programa, gente, vai ser chamado Desapegue Se For Capaz. É um reality show sobre organização, sobre a arrumação de casas, de ambientes, e também vai abordar o tema da sustentabilidade. Junto com a Sabrina, aí vem uma notícia que eu gostei muito, tem ainda a apresentação, né, tem a colaboração da Micaela Góes, do Santa Ajuda. Micaela, que eu adoro o Santa Ajuda. Ela vai estar com a Sabrina Sato no Desapegue Se For Capaz. E também vai ter a participação da arquiteta Gabriela de Matos. Vão ser 10 episódios, todos eles gravados em São Paulo, e a estreia também está prevista para o mês de abril, que é o mês onde realmente começa o ano das emissoras, né? Começa em abril, é quando terminam as férias dos artistas, é quando as produções voltam ao esquema de trabalho normal, né? Assim a gente espera, se tudo correr bem, em abril a gente já vai estar com outros ares, com outras vibrações em relação a questões de pandemia, mas a estreia do Desapegue Se For Capaz está prevista para abril. E como eu falei, é muito importante dizer que a Sabrina continua contratada pela Record TV, apesar de ir apresentar um programa no GNT, ela continua. Inclusive, ela já está escalada para Ilha Record 2.
O primeiro Ilha Record foi aquele fiasco, a gente acreditou que fosse ser maravilhoso, todo mundo muito empolgado nos primeiros episódios, primeira semana, segunda semana já começou a cair, enfim. Mas a gente também sempre tem aquela expectativa otimista de que as coisas melhorem. Então a Sabrina já está escalada para o Ilha Record 2, para apresentar o Ilha Record 2. Eu acho que é um grande salto na carreira dela, eu acho que é um começo, talvez, de uma libertação, porque a Sabrina é contratada da Record TV, mas a gente sempre bate nessa tecla, a gente sempre fala sobre isso aqui. Ela é muito mal aproveitada, na emissora e poderia ser melhor aproveitada porque ela é um grande talento. Então, vamos aguardar aí a estreia do Desapegue Se For Capaz. E para terminar, nessa vibe de reality, tem um reality que estreou agora e que eu gosto de montão. Ele é pouquíssimo divulgado, é uma fórmula, claro, estrangeira, que é o Mestres da Sabotagem, exibido pelo SBT. É um reality assim, gente, quem não assistiu precisa assistir, porque mistura culinária com desafios, com provas, com game, tem aquela pegada assim também de desespero que a gente gosta, aquela adrenalina, e é muito bacana. Nesse reality, os participantes precisam fazer receitas, mas existem obstáculos, existem desafios, então é preciso ter muito jogo de cintura, é preciso ter muita paciência e, claro, saber contornar as situações ali que o apresentador Sérgio Maroni coloca para eles. Mas tem uma observação muito importante. O Sérgio Maroni, ele termina, ele já deixou tudo gravado, ele termina essa temporada do Mestres da Sabotagem e se desliga do SBT. Quem vai entrar no lugar dele, no Mestres da Sabotagem, é o Otaviano Costa, o mais novo contratado da emissora do Silvio Santos. O Otaviano, ele vem para esse reality, né? Eu só não sei se vai dar muito certo, porque assim, para quem não assistiu, o Mestres da Sabotagem, um dos pontos interessantes é justamente o Sérgio Maroni, porque ele dá uma pegada assim de malvado, uma coisa meio carrasca, uma coisa meio sarcástica, ele tem um jeito meio debochado de falar, e o Otaviano é aquela pessoa mais largadona, mais alegre, então a gente não sabe o que vem por aí, se o programa vai tomar novos rumos, vai adotar um novo tipo de comportamento, a gente não sabe ainda, mas vai existir essa troca do Sérgio Maroni, que deixa o SBT. Aliás, é um programa que é produzido pelo SBT com coprodução da Discovery. Então, assim, o Sérgio Maroni sai e quem entra, quem passa a ser o mais novo contratado do SBT é o Otaviano Costa. Nesta semana, o humorista Ivanildo Gomes Nogueira, mais conhecido como Batoré, fez a sua viagem de volta para casa. Ele tinha 61 anos e partiu em São Paulo após uma parada cardiorrespiratória. O Batoré fez a alegria da gente durante muitos anos na Praça é Nossa, apresentada pelo Carlos Alberto de Nóbrega, sempre trazendo alegria, sempre trazendo esse humor nordestino, essa coisa caricata que a gente gosta, que a gente sente ainda tanta falta de grandes talentos, de grandes profissionais que consigam alcançar esse tipo de personagem, sem ficar aquela coisa também debochada demais, né? Aquela coisa feia. O Batoré, ele trazia pra gente uma pureza, trazia pra gente assim uma reflexão também sobre o homem interiorano, sobre o homem do sertão, e uma coisa que eu acho que vai ficar tem um legado, né? Uma coisa que vai ficar para sempre. Então a gente deseja aqui para todos os familiares, a gente deseja aqui para todos os amigos do Batoré, os nossos sentimentos, e que ele siga o caminho dele, que ele faça uma boa viagem mesmo de volta para casa, viu? Vai fazer falta pra gente aqui. Mas vamos falar agora sobre um outro assunto que é bastante polêmico e que vem consumindo as pessoas nas redes sociais, que vem consumindo os grupos de conversa através dos aplicativos, né, de trocas de mensagens, que é a questão do carnaval aqui no Rio de Janeiro. E eu acho que antes da gente começar a falar sobre isso tudo, eu quero deixar bem claro aqui mais uma vez que eu não sou contra o carnaval, não sou contra o trabalho das pessoas. Eu acho que o carnaval é uma indústria gigante que emprega muita gente, e aí não é só o pessoal que faz o desfile na avenida, tem outras pessoas por trás também. Mas aí isso tudo conflita com a questão da realização desse mega evento
nesse momento que a gente está passando da pandemia, nessa situação que a gente está vivendo agora com a explosão dos casos da Ômicron, do aumento de pessoas contaminadas pela Covid-19, né, com essa variante aí que é tão contagiosa, enfim, e que está causando muita preocupação e tirando o sono de muita gente. Então acho que é importante da gente começar a falar sobre esse assunto, deixar isso bem claro. A gente aqui do Trago Verdades, a gente é super a favor do carnaval, mas desde que tenha segurança, até porque a vida precisa sempre estar em primeiro lugar. Nessa semana, na quarta-feira, aconteceu uma reunião entre os comitês científicos da Prefeitura, daqui do Rio, do Governo do Estado e também da Liga Independente das Escolas de Samba, Liesa, para poderem tentar chegar a um denominador, né? Saber o que vai acontecer, se vai ter realmente carnaval, porque a dúvida é muito grande. A dúvida ainda, como eu disse, não foi esclarecida, ninguém sabe. As pessoas estão fazendo, estão produzindo, mas ninguém sabe se realmente vai ter. Uma hora o prefeito daqui do Rio diz que vai ter, o governador também, daqui a pouco não vai ter porque os números estão aumentando, não sabemos. Vamos esperar até fevereiro, porque ainda falta muito tempo, aquela história toda, e com isso a gente percebe que a questão está sendo empurrada com a barriga. E eu acho que sim, porque diante de tudo o que está acontecendo, diante dos números, né, do aumento de casos de pessoas contaminadas aqui na cidade do Rio, no estado e no Brasil todo, vamos dizer assim, já era para terem tomado uma decisão, assim como outras capitais já fizeram isso. E outras cidades menores também já fizeram, já tomaram a sua decisão. Isso é muito importante. Mas aí envolvem outras questões políticas, outras questões organizacionais. Então, é muito importante que nesse momento a gente tenha consciência e se concentre numa resolução que seja favorável para todo mundo. Não em termos financeiros, porque a gente sabe que isso não vai acontecer, mas em termos de estado de saúde, né? Estado dessa crise sanitária que a gente está vivendo. E aí, nessa reunião, foi decidido nada. Na verdade, essa reunião foi para decidir que uma outra reunião será marcada, e que já foi marcada, inclusive, para o dia 24 de janeiro, para poder falar sobre o que vai realmente acontecer. E aí seria a decisão final dos comitês científicos, tanto da Prefeitura quanto do Governo do Estado, junto com a Liga Independente. A Liga Independente chegou a defender, eu vi notícias sobre isso, que eles estavam preparando aplicativos para fazerem um controle das vacinas, que eles estavam preparando, enfim, oferecendo ali as suas ferramentas, né? Eles se organizaram para oferecer ferramentas para poder monitorar o acesso a Sapucaí. Eu já cobri carnaval diversas vezes e quem cobre carnaval, quem já cobriu também vai entender o que eu estou falando. Quem já esteve na Marquês de Sapucaí como plateia, seja no camarote, seja na arquibancada, vai entender o que eu estou falando. É quase humanamente impossível você testar, você investigar pessoa por pessoa, se está ou não com carteira, se está ou não vacinado, se está ou não isso, aquilo, e fazer teste. Não tem como, é um carnaval, é um evento assim gigante, mega gigante. E aí eu trouxe aqui pra gente, a gente tem até os gráficos para mostrar, os números também. O G1 fez uma matéria nessa semana ressaltando os números, assim, bem por alto, né? Os números de pessoas que frequentam o Carnaval do Rio de Janeiro, isso na Marquês de Sapucaí. E aí eles colocaram o seguinte, que são 75 mil espectadores por dia, são 13 setores com arquibancadas e camarotes, sendo 480 camarotes, e aí a capacidade desses camarotes, elas variam de 12 pessoas até 2.000 pessoas. A preocupação aí, né? Como é que vai testar todo mundo? Como é que vai pegar cartão de todo mundo? Vai fazer como? A gente ainda não tem uma estrutura para isso. E aí, seguindo nos números, são aproximadamente 3.000 componentes em cada agremiação, sendo 37 mil componentes somente nos dias do grupo especial, porque tem ainda as escolas de samba do grupo Série A, que desfilam na Marquês de Sapucaí. 20 mil pessoas aproximadamente credenciadas para trabalhar nos desfiles. É muita gente, eu digo para vocês que é muita gente, é uma coisa assim absurda, né? Fora, enfim, as pessoas na rua,
fora o pessoal das escolas, porque tem essa questão aí são 3.000 componentes em cada agremiação, mas é muito mais, porque tem pessoal da harmonia, tem pessoal de caminhão, tem pessoal que vai consertar instrumento da bateria, é muita gente. Esse número você pode botar aí mais para cima um pouquinho. E eu me pergunto, desde o começo, as pessoas estão brigando por carnaval, acho válido, as pessoas estão, as pessoas que estão envolvidas no carnaval estão defendendo o seu, e isso é muito bom, isso é muito importante. Mas o que a Liga Independente das Escolas de Samba apresentou de concreto até agora para poder monitorar isso tudo, para poder monitorar isso tudo e também para oferecer segurança para os foliões? Eu não vi nada de concreto. Muito se fala, muito se bate no peito porque precisamos ter carnaval, porque são empregos na maioria empregos temporários, a gente sabe disso, e a gente sabe da importância desses empregos, mas e aí? O que vai acontecer? Quais são os métodos de segurança que as pessoas... Será que vai todo mundo usar máscara? Os foliões vão desfilar de máscara? E tem máscara para todo mundo? Será que vai dar para você atravessar uma Marquês de Sapucaí de máscara? E o folião vai para a arquibancada de máscara? E aglomeração? Como é que fica? E o distanciamento tão necessário? Então, tudo isso está sendo avaliado nos mínimos detalhes. Eu acho que essa decisão do dia 24 vai ser muito importante. É óbvio que se os órgãos competentes garantirem que vai ter segurança, que tenha o carnaval, que tenha. Mas se a coisa ficar assim, nas entrelinhas, infelizmente, acho que é melhor não ter, até porque a gente precisa sair vivo dessa. A gente não sabe ainda o poder da Ômicron, a gente não sabe ainda... a gente sabe que ela é muito contagiosa e que a maioria está com sintomas leves. Mas lembra lá no comecinho da Covid também, que ninguém morria? Na primeira, vamos dizer assim, na primeira temporada, que ninguém morria? Que era uma coisa só, estamos sendo contaminados, aí daqui a pouco uma avalanche de óbitos. Será que isso pode acontecer? A gente sente muita falta nesse momento, e aí eu me coloco também no lugar dessas pessoas, de alguém que norteie essas informações, que traga as informações com credibilidade, com segurança, com precisão. E aí eu estou falando de esferas governamentais, de repente, a gente não vê um pronunciamento, a gente não vê alguém se aproximando das pessoas para poder dizer o que está acontecendo. E aí eu falo aproximando através de declarações, de coletivas de imprensa, enfim, a gente não vê. Tá só o disse-me-disse, pode ser, pode não ser, e isso tudo é muito preocupante. Então, assim, a gente não vê ainda muita movimentação de carnaval nas emissoras, nas redações. Eu andei conversando com alguns colegas, pouco se fala de carnaval nas redações. A prioridade agora é total na saúde, é botar as equipes para cobrir saúde. Existe sim o planejamento já da TV Globo para transmissão, existe também um plano B para se caso não ocorra o tradicional desfiles na Marquês de Sapucaí, mas isso tudo é um caso a pensar, isso tudo é muito delicado e eu acho que a gente precisa nesse momento, aí vai um recado meu, parar de ficar brigando na internet, e não é um jogo de futebol, e eu já cansei de falar isso, onde a gente tem o time dos que são a favor e o time dos que são contra. Isso não pode existir. Quem gosta de carnaval gosta e pronto. Quem não gosta, não gosta e pronto. Não dá para um ficar atacando o outro, porque não tem que ter, tem que ter. A gente precisa pensar assim, tem que ter porque precisa. São pessoas que trabalham, tem a parte do divertimento, óbvio, a gente sabe disso, que o carnaval é um divertimento também, mas tem a parte do trabalho, são muitos empregos, são pessoas que precisam, pessoas que já estão sofrendo muito por conta da pandemia, e aí não só pela ausência de trabalho no carnaval, mas também pelas suas vidas no ano todo, pelo preço, alta dos preços, inflação. A gente está numa situação muito crítica, mas a gente também tem aquele outro lado. As pessoas, o risco das contaminações, da proliferação desse vírus, as pessoas que não se cuidam, como é que vai ser isso? Então, a gente fica aqui atento e sempre deixando a nossa solidariedade, deixando o nosso carinho e principalmente o nosso respeito a todos, sem exceção, a todos que fazem essa belíssima festa que é o Carnaval aqui do Rio de Janeiro.
Luísa Sonza atende pedido e esfrega a calça de fã em suas partes íntimas. No último dia em Trancoso, Luciana Gimenez troca de biquíni 3 vezes. Andressa Urach pede dinheiro aos fãs para pagar fatura do cartão. Isolada, Aline Campos busca manicure e massagista com Covid em Noronha. E Giovanna Lancelotti volta para casa após um mês e encontra larvas na geladeira. Então tá, né? E o Trago Verdades dessa semana vai ficando por aqui. Como eu disse no começo, é muito importante que você tenha consciência a respeito do que nós estamos vivendo, né? A gente não tá aumentando, a gente não tá criando sensação de pânico, até pelo contrário, né? O que mais a gente quer é poder voltar a viver, sair tranquilamente pelas ruas, né? Fazer nossas atividades sem a preocupação de álcool, de máscara, mas tudo isso depende de mim, depende de você que tá aí do outro lado. Então, continue se cuidando. Álcool gel, álcool 70%, higienizar muito as mãos, as superfícies. O uso de máscara é fundamental. Em momento nenhum, abandone sua máscara, que ela se torne a sua melhor parceira, a sua melhor companhia, assim como você é aqui pra gente, porque é importante, gente, é importante que a gente continue se cuidando, porque aquela frase, né? Eu cuido de mim, você cuida de você e a gente cuida do mundo. Na semana que vem eu volto com muito mais verdades aqui no nosso programa. A gente se vê. Até lá!